Olá, amigos. Estamos aqui para mais uma conversa a respeito dos programas do professor Jorge Melquiades Carvalho Filho. E hoje nós vamos refletir a respeito de um programa chamado Da Mitologia à Esquerda, da série Nossa Posição. Nesse programa, o professor nos convida, mais uma vez, a raciocinar com ele, mas com uma diferença. Nós vamos raciocinar sobre raciocinar. Então, a ideia é entender o processo do desenvolvimento do raciocínio. E ele nos convidou a ir lá atrás, 8 séculos antes de Cristo, quando o poeta Hesíodo organizou o conhecimento da época a respeito dos deuses, a respeito das ideias que explicavam o mundo e o homem, que eram as ideias a respeito de como os deuses faziam que tudo acontecesse na Terra. E ele organizou isso num livro de poesia chamado Teogonia. E Teogonia literalmente significa origem dos deuses, ou seja, o livro mostra a evolução de como é que os deuses foram sucedendo-se uns aos outros e criando tudo que existe, mostrando qual era o princípio gerador, ou, como os gregos colocavam, qual era a arquê. E o primeiro deus que Hesíodo nos conta é o deus Caos, onde ele nos mostra assim a infância do homem, a infância intelectual do homem, quando não era possível aos habitantes daquela época entender relações de causa e efeito, e eles olhavam para tudo e viam que tudo parecia confuso, sem lógica, sem uma interpretação coerente a respeito do que acontecia com ele, com os animais, com tudo que existia. O homem primitivo, mergulhado nessas trevas de ignorância, apenas respondia aos problemas que enfrentava de maneira instintiva. Não agia por uma lógica, por uma deliberação intelectual. Só sentia os perigos e reagia a esses perigos conforme aconteciam. Ou, se sentia que alguma coisa lhe agradava, se aproximava dessa coisa que agradava. Porém, a história de Teogonia mostra que o homem primitivo começou a fazer algumas relações de causa e efeito. E esse homem percebeu, entre outras coisas, por exemplo, a diferença entre homem e mulher. Percebeu que da relação do homem com a mulher nasciam filhos. E percebeu que a mulher tinha fertilidade. E fez uma correlação entre a fertilidade da mulher e a terra, que gerava frutos, que lhe dava o sustento, lhe dava os saborosos alimentos tão necessários para a sua sobrevivência. E fazendo esta relação entre a terra e a fertilidade, percebeu que a terra era uma deusa mãe, que lhe deu o nome de Gaia. E o que estava sobre Gaia? Estava o céu. E ao céu que cobria Gaia, ele deu o nome de um outro deus, que ele chamou de Urano. Nessa infância intelectual do homem, que ele conseguia fazer algumas relações, essas relações sempre estavam ligadas ao que ele acontecia ao próprio homem. Eram explicações antropomórficas, onde tudo que ele conseguia ver estava relacionado com o que ele sentia, com o que ele percebia. E o homem, utilizando da imaginação, então pensou, e Hesíodo nos contou, que da relação do céu, Urano, com Gaia, provavelmente sairiam filhos. Filhos seriam gerados dessa relação. Filhos que estavam sendo gestados. Onde? Dentro de Gaia, assim como a mulher. Dentro de Gaia. Onde dentro de Gaia? Nas profundezas da Terra, num local que eles chamavam de Tártaro, um deus também, o deus Tártaro. E esses primeiros deuses estavam lá sendo gestados e, inevitavelmente, um dia eles deveriam nascer. Essas narrativas fantasiosas revelam que já existe uma certa progressão na capacidade abstrativa do homem. Então é de se esperar que surja a segunda geração de deuses, e ela vai surgir com Cronos, o deus do tempo. É de Cronos que vem os termos cronologia, cronológico.
Cronos estava dentro do ventre da mãe e dessa posição estratégica ele vai cortar, ele vai decepar o órgão reprodutor de Urano, seu pai, separando então o céu da terra, separando Urano de Gaia. Urano sai urrando de dor enquanto Cronos assume o poder. Cronos então se une à sua irmã Reia e juntos irão gerar inúmeros filhos. Acontece que Cronos tinha muito medo de que ocorresse com ele o mesmo que ocorreu com Urano, que algum filho o castrasse e assumisse o poder. Então ele passa a engolir todos os filhos que vão nascendo. Interessante essa relação antropomórfica do homem com esses deuses, enquanto ele cria esses deuses. O homem, na época, já com uma agricultura já em franco desenvolvimento, ele cultivava a terra sabendo que iria envelhecer e morrer, e que seus filhos iriam tomar o seu lugar no cultivo da terra. A Reia e a Gaia, o que elas fazem? Elas enganam o Cronos, elas dão para ele uma pedra enrolada numa fralda, dizendo que era o filho recém-nascido. Esse era Zeus, que irá ser escondido pelas duas em Creta, e quando ele atinge a idade adulta, ele vai embebedar Cronos, o seu pai, fazendo com que ele vomite todos os filhos que havia engolido. Ele então liberta todos os filhos da ação do tempo, tornando-os imortais, assim como ele. Por conta disso, Zeus ele é eleito o rei dos deuses, e numa posição de hierarquia, todos eles vão para as alturas, vão para o Monte Olimpo, de onde, desse local privilegiado, passam a observar nós, pobres mortais, cuidando, tratando do destino dos homens. Essas histórias revelam um certo grau evolutivo no pensamento do homem. Já observa uma organização racional onde se relaciona causas e consequências. Pronto, estava preparado o caminho para o surgimento do Logos, que é o discurso racional. Esse discurso racional, ele surge entre os filósofos pré-socráticos, por volta de 700 anos antes de Cristo. Os filósofos, eles observavam o cosmos, a natureza, e verificavam que existia uma ordem racional muito grande nesse cosmos. E somente sendo racionais é que poderiam compreender a natureza, poderiam compreender o cosmos. Com isso, ele vai procurar imitar essa ordem racional no discurso. Essa excelência pode ser verificada também em diversos segmentos da cultura grega. Pode ser verificada nas artes, onde se busca reproduzir as formas naturais com riqueza de detalhes espantosa, né? Na estética, que é a busca pelo belo, na arquitetura, a arquitetura grega é fantástica, né? Existem aqueles templos maravilhosos. Na política, é lá que surge a democracia, e na ética, que trata das boas relações sociais. Na excelência da organização racional, o homem pôde contar com a lógica, que é um modo de propor verdades, e com a ética, que trata da boa ação nas relações sociais. Diante disso, o professor Jorge, observando a ética do país, quis entender os motivos que levam muitos homens a agir para o mal, ou seja, promoverem o caos nas mais diversas relações sociais. Sabia que para entender essa situação era necessário deixar de adorar o Deus caos das trevas. E qual seria ele? Lembram-se lá da mitologia no começo do programa? A ignorância. Então, era preciso deixar a ignorância e adotar alguns princípios organizadores do pensamento. E um dos princípios que o professor adotou foi o princípio do prazer-poder da psicologia racional. E para começar a análise, o professor trouxe as definições de raciocinar
e racionalizar para que a gente pudesse compreender as diferenças entre os dois conceitos. Raciocinar é conectar, ligar de modo coerente, lógico, uma ideia consequente de outra antecedente. Uma ideia causa o surgimento da outra. Assim, a coerência lógica da conexão entre as ideias é o princípio essencial do processo racional, porque exige a adoção da ordem causal determinista da atividade intelectual. O professor apresentou o silogismo famoso de Aristóteles, que determinou que uma ideia é deduzida como consequência direta de outra que a antecede. Todo homem é mortal. Esse é um termo geral que tem um significado geral. Sócrates é homem. Esse é um significado particular, é um termo intermediário. Sócrates é mortal. É uma conclusão. Então, os significados homem, mortal, Sócrates possuem uma relação genética, ou seja, trazem uma ligação entre si que ficam marcadas de antecedente e consequentes, tal qual uma mãe que traz os traços de semelhança genética no seu filho, como uma analogia que o professor fez no programa. Então, até aqui foi raciocinar. Racionalizar é ignorar a ordem lógica entre as ideias e ligar as ideias consequentes com as antecedentes, que não são ideias, mas sim desejos, sentimentos ligados a crenças e preconceitos. Ou seja, parecem que são ideias, parecem, mas não são. É uma impressão falsa e enganosa que a pessoa tem e passa, seja de modo consciente ou inconsciente. Assim, para racionalizar, basta ser ignorante, querendo se passar por sabido, pois ignora que suas ideias consequentes são tiradas de sentimentos e não de outras ideias antecedentes. E o professor lembra que no programa anterior, o Revolucionário Conservador, ele fez um convite para raciocinar junto com ele sobre ética. E aí aparece um suposto sarcástico que fez as seguintes perguntas: você acha que vai conseguir mudar o mundo? Você acha que alguém te ouve? Então o professor explica que ele guia os seus pensamentos e as suas reflexões por princípios. E um deles é o princípio da teoria da psicologia racional, que é o princípio do prazer-poder. E este princípio explica que todo indivíduo age ou deixa de agir para se deslocar do desprazer, para sair do desprazer e buscar física e mentalmente o prazer. Então nós vemos inicialmente que este suposto sarcástico ficou em desprazer ao receber o convite do professor para raciocinar sobre ética. E as suas perguntas foram no sentido de buscar o prazer, né? Ele fez essas perguntas ao professor para buscar o prazer. Então nós vemos que essas perguntas também não têm nenhum nexo lógico com o convite feito pelo professor Jorge. E este princípio explica também que para se obter o prazer é necessário ter o controle de si próprio, o controle de outros, né? O controle é uma necessidade, é essencial para se obter o prazer. Então o professor dá um exemplo, né? Imaginemos que se tem o desejo de tomar um copo com água, né? Para se ter o prazer, né, de se tomar esse copo com água, é necessário ter o controle dos movimentos do braço para apanhar o copo, para levá-lo até a boca, né? E sem esse controle, então o indivíduo irá derrubar o copo, irá derramar a água e não terá o sentimento, né, o prazer de tomar a água. E uma outra situação em que ocorre o desprazer é quando o indivíduo percebe ou chega a desconfiar que é ignorante, né? A ignorância, né, o perceber que é ignorante, causa desprazer.
Mas essa percepção, ela só vem com uma maturidade racional. Para o indivíduo perceber que é ignorante, é necessário ter aí uma grandeza, né, uma maturidade racional para se aceitar que é ignorante. O filósofo Sócrates foi aclamado, né, em sua época como o grego mais sábio, né, e corria todo esse boato, né, e ele negou, né, ele rejeitou esse título, vamos dizer assim, e disse a seguinte frase: a única coisa que sei é que nada sei. Então ele demonstrou sim uma grandeza espiritual, uma grandeza intelectual, para admitir que era ignorante sobre inúmeros assuntos. E na história tiveram vários pensadores, né, vários filósofos intelectuais que assumiram, que admitiram esta ignorância, né, e utilizaram a sua ignorância como ponto de partida para buscar resolver esses problemas de sua ignorância. E assim aqueles também que criaram os mitos, né, também se utilizaram de um esforço mental para poder interpretar os fenômenos da natureza e criar os mitos, né? Diferentemente daqueles que somente ouviam, né, os mitos, né, sobre as explicações dadas, né, por seus criadores e acreditavam naquilo, né? E o que ocorre também com aquelas pessoas que acreditam, né, nos mitos ideológicos, que somente ouvem falar, né, sobre determinados assuntos e sequer desconfiam de sua ignorância, desconfiam de que ignoram sobre esses assuntos e não buscam uma profundidade, uma explicação em profundidade para entender e raciocinar sobre determinados assuntos. Então, se agarram a esses mitos ideológicos e os têm como um saber próprio, né? E reproduzem como papagaios esses mitos ideológicos. E o professor explica que quem raciocina e quem racionaliza busca o prazer. A diferença é que quem busca o prazer raciocinando goza deste prazer buscando o acerto, na certeza que esta verdade encontrada pode dar. Então, o cientista que estuda, que faz as suas pesquisas, as suas experiências para buscar uma determinada vacina contra um vírus, assim que ele a encontra, esta verdade, né, esta vacina encontrada, né, com esse resultado de suas pesquisas, de suas experiências, pode lhe dar muito prazer. Diferente daquele indivíduo que racionaliza, ele busca o prazer tentando controlar o pensamento e o comportamento dos outros. E ele faz isso utilizando um conhecimento que não é seu, utilizando um conhecimento desses mitos ideológicos, né, que ele tem como verdade, porque ele não desconfia que é ignorante. Então ele usa este saber como se fosse seu, né, e ele somente os repete. Então, o professor vem nos mostrando que tanto o indivíduo que raciocina como aquele que racionaliza busca o prazer. Porém, o que raciocina vai à busca da certeza de que só a verdade pode proporcionar. Já o ser que racionaliza tem a crença de que já sabe, e esse sentimento de certeza, que é confortável e prazeroso, impede que ele tenha a desagradável desconfiança de que é ignorante. Os indivíduos que racionalizam, ao invés de raciocinar, ainda estão fixados no primitivismo mental da história da espécie ou numa regressão infantil da personalidade.
Por isso é que os mitos ideológicos cumprem um papel muito importante, porque permitem a esses indivíduos uma sensação boa, uma sensação prazerosa. E dessa forma, sem desconfiar da sua ignorância e gozando de um prazer de ter um saber inquestionável, quem racionaliza tem a ilusão de que pode controlar a si mesmo e aos outros. E assim ele dá uma resposta a um problema sentimental e não ao problema intelectual. Ou seja, na inconsciência, o indivíduo não percebe que apenas está obedecendo aos mesmos princípios que atuam nos animais, os quais atendem aos impulsos irracionais da herança instintiva e aos reflexos condicionados pelo amestramento cultural. E na ignorância de si, o indivíduo que racionaliza, porque não é capaz de perceber que não tem controle nem sobre si, nem sobre os outros, quase sempre se agarra aos mitos ideológicos que lhe dão para repetir, de modo tão natural quanto um carrapato se agarra ao corpo de um cão, por exemplo. Então, o professor nos esclarece que, na verdade, todos nós somos ignorantes diante de tudo que nós temos que entender, de tudo que nós temos que aprender. E quem entende isso percebe a própria ignorância e se sente desconfortável, é claro, se sente incomodado, porque é um problema que só pode ser resolvido por meio de operações intelectuais racionais. E é por isso que o indivíduo racional faz desse desconforto um motivo para questionar sobre aquilo que ignora e resiste à tentação de aceitar as respostas dadas por reflexo inconsciente, instintivo ou amestrado, e que foram herdadas do passado assim irracional. Então, dessa forma, o indivíduo racional busca de modo consciente as respostas racionais para sanar as suas dúvidas. Então, para que nós possamos entender a posição do sarcástico, aquele que foi dado no exemplo, temos que entender primeiro que ele poderia simplesmente recusar o convite ou ignorar o convite, sem precisar dizer absolutamente nada, nenhuma razão, nenhum motivo, porque afinal de contas, todos são livres para decidir o que quer. Mas o sarcástico não recusou, não ignorou o convite, mas deu a aparência de que queria raciocinar, fazendo as perguntas ao professor. Você acha que vai conseguir mudar o mundo? Você acha que alguém lhe ouve? No entanto, ele deixou claro que ele não queria raciocinar para superar a ignorância sobre a posição ética, pois ele não admitia que era ignorante, ele não admitia sua própria ignorância. Então nós vemos que ter um saber que dá certeza de que não é ignorante, leva o indivíduo a se sentir seguro de si e com pleno controle de si. Isso mostra que para sentir em prazer pleno, o indivíduo só precisa dar a aparência de sábio para os outros, para poder controlar. Bom, o professor Jorge então vem mostrando que aquele que raciocina, ele busca o prazer na verdade que ele pode encontrar. O prazer dele está em buscar a verdade. Agora, o tipo sarcástico, ele tem o prazer pensando que tem a verdade e usa uma aparência de sábio justamente para tentar controlar outros. E é isto que ele tenta fazer ao perguntar: você acha que vai conseguir modificar o mundo? Ele passou por um amestramento cultural que o levou a aprender a fazer esse tipo de arrogante, de superior, e apresenta inclusive um desdém diante do assunto ética, do assunto razão. E o professor, sabendo desse amestramento, ele não se deixa levar.
ele então aproveita o exemplo para explicar que se ele fosse responder a essa primeira pergunta feita pelo sarcástico, ele teria se desviado de um objetivo racional que ele estabeleceu para si. Porque para interagir com o sarcástico, ele teria que ir para o nível das emoções, o campo das emoções que motivaram o sarcástico a fazer estas perguntas. Porque as perguntas que ele fez estão ligadas àquilo que ele sentiu e não ao convite feito. E ele sentiu como se fosse um desafio animal, para uma competição animal, e o fato dele se utilizar de um idioma faz parecer como se ele estivesse tentando conversar, como se ele estivesse questionando alguma coisa, mas não, ele está racionalizando, porque o que o motiva, na verdade, são os sentimentos. E aí o professor esclarece que este tipo de comportamento, essa maneira de agir reflexa, instintiva, assim como um jacaré, né, que dominando a sua presa, o jacaré leva para o fundo do rio, porque lá ele age com destreza, lá ele domina com facilidade a sua presa. E por que o professor traz, né, esse modo de agir reflexo e instintivo? Este tipo de comportamento é uma herança animal dentro do processo evolutivo. Nós já nascemos sabendo buscar o prazer. Nós já nascemos querendo controlar. E ao longo da nossa vida, nós vamos nos adaptando ao convívio social, passando por um amestramento e nos adequando a esse ambiente. Então, para esclarecer a incoerência da racionalização, no programa é explicado que deveria responder à segunda questão do sarcástico. Você acha que alguém te ouve? Ao formular a pergunta, ele demonstra que ouve. Ele é a prova de que alguém ouve. E neste momento o professor até tira um sarro. Ouve mal, mas ouve. Quem racionaliza usa palavras, frases, expressões do idioma e isto faz parecer que raciocina, mas ignora o princípio lógico necessário para pôr ordem nas relações entre as ideias que palavras e frases representam, ou seja, são os significados que devem ser entendidos nas conexões entre a resposta dada e o convite feito. Quando o professor fala o entendimento dos significados das palavras, o que ele está querendo dizer? Se eu falo galinha, o que salta na sua cabeça? Pode saltar o bico da galinha, pode saltar a ave como um todo, cheio de penas, ou ela ciscando o chão. Perceba uma relação lógica entre o que saltou na sua cabeça e a ave existente na realidade, na natureza. Agora, quando o professor fala raciocinar, o que pode ter saltado na cabeça desse sarcástico? Ah, que cara metido! E quando o professor fala ética, o que pode ter saltado na cabeça dele? Ah, esse cara é da Idade Média, que cara ultrapassado. Perceba que o que salta na cabeça não corresponde com o conceito dado. Não existe uma ligação lógica, assim como a gente viu lá no exemplo da galinha. Então, razão, ética, são conceitos que necessitam de um estudo para ser compreendido. Agora, esse tipo sarcástico passou por um amestramento que o faz sentir que sabe o que é razão, sabe o que é ética e sente também que deve combater. Então, as perguntas feitas por ele mostram que ele buscava o prazer. Sim, assim como todo ser, ele buscava o prazer. Só que ainda não atingiu um nível de sentir o prazer, de raciocinar junto, buscando o entendimento, buscando a verdade. Encara o convite como se fosse
um desafio para uma disputa animal. E só vai ter o prazer se ele conseguir se sobrepor àquele que fez o convite, derrotar aquele que fez o convite. Gostaria de ler uma psicografia do amigo Josias. Racionalizar vai além de tentar passar a emoção como razão. É viver sob o império da distração, perdendo a ciência de toda e qualquer ligação. Esta é a primeira lição do tema em questão. Distraído, o ser vive perdido. Iludido, não usa bem nem mesmo os sentidos. Não dá ouvido ao pedido íntimo. Sua natureza versa com sutileza para aprender a deixar de ser presa. Mas nega-se a surpresa, foge da beleza, pois vive a certeza. Não estou distraído. Sou o ser comprometido, atendo prontamente ao que me é pedido. Então, no início do programa, o professor coloca que raciocinar é fazer relações coerentes entre antecedentes e consequentes, de tal forma que um está ligado ao outro, um é causa do outro. Assim, nos consequentes, você vai perceber traços dos antecedentes. Ele coloca também que para raciocinar, você precisa usar princípios. E o princípio de hoje, que foi usado no programa de hoje, foi o princípio do prazer, poder da psicologia racional. Como já vimos, esse princípio diz que todo ser se afasta do desprazer e, em consequência, se dirige ao prazer. Porém, para ter o prazer, ele precisa ter o poder, ter o controle sobre si, sobre os outros e sobre o ambiente. Vamos voltar ao exemplo do sarcástico e verificar o que houve? O professor fez um convite para raciocinar sobre ética. Este é o antecedente. Um consequente coerente seria: não quero. Ou vamos raciocinar sobre ética. Porém, não foi isso que aconteceu. O sarcástico respondeu ao convite do professor com duas questões. Você acha que pode mudar o mundo? Você acha que alguém te ouve? Essa resposta não tem coerência com o convite, porque o professor não convidou ninguém para construir estratégias para mudar o mundo. Quanto à segunda questão, você acha que alguém te ouve? Ele foi contraditório. Por quê? Porque ele ouviu, tanto que respondeu a questão. Então, o sarcástico não raciocinou, porque sua resposta não tem coerência com o convite feito, ou seja, o consequente não tem coerência com o antecedente. Então, diante do convite do professor, o sarcástico respondeu não ao convite, mas aos seus sentimentos pessoais de antagonismo, de luta, e respondeu de uma forma agressiva. Ele respondeu como um cão que, depois de adestrado pelo seu dono, quando ouve um apito, ataca imediatamente em obediência ao apito. A diferença, então, entre o sarcástico e o cão, os dois foram adestrados, mas a diferença entre eles é que o sarcástico, por ser humano, ele aprendeu também a disfarçar suas respostas de ataque como se fossem respostas racionais, para que elas pareçam racionais. Logo, ele foi treinado a racionalizar, a tentar tornar racional aquilo que não é, que é meramente sentimental. O convite, então, do professor, o sarcástico ouviu como o cão que ouve o assobio do seu dono. O convite foi um sinal que fez aflorar nele reflexos e ele deu respostas reflexas e instintivas. Ele teve um sentimento de desprazer e imediatamente buscou fugir dele, dando uma resposta instintiva e amestrada pela cultura.
Vamos pegar dois exemplos que o professor colocou na aula que deixam bem clara essa situação do amestramento. Você sente sede. Diante da sede, o comum, né, seria você, uma resposta instintiva, seria você procurar água, que é o que mata a sede. Porém, depois que você foi amestrado pela cultura, pela ideologia, você tem sede e imediatamente você pensa na resposta amestrada, refrigerante, cerveja. Da mesma forma, pode acontecer com a comida. Você sente fome e você poderia procurar uma fruta ou alguma coisa, mas você vai pensar imediatamente na resposta e nas comidas, né? Vai ter como resposta as comidas que a sua cultura diz que são boas para você. Dessa forma, nós podemos perceber que o sarcástico ele foi amestrado a, quando ouvir alguém falar sobre ética, ele foi amestrado a pensar que está diante de um indivíduo estonteado, de um pregador religioso, de um moralista, uma pessoa que nem sabe direito sobre a sua realidade. Então, ouvir alguém falar sobre ética tem o significado para ele dessas coisas que eu acabei de colocar. E isso causa nele uma resposta, então, de antagonismo, de luta, de combate, de competição. Bom, mas ele pode fazer isso inconscientemente ou conscientemente. Ou seja, um indivíduo pode racionalizar de forma inconsciente ou consciente, porque ele racionaliza buscando ter controle e poder sobre ele. Mas sobre a racionalização consciente, o professor indica um livro no programa chamado, de Arthur Schopenhauer, chamado Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão. E o livro é comentado pelo filósofo brasileiro Olavo de Carvalho. Mas sobre o racionalizar conscientemente, o professor vai falar no próximo programa, onde irá discutir a diferença entre metafísica e dialética.